Temos aqui uma africana também, a Diop, né? Que é minha vizinha por incrível. Bem-vinda. Então, eu queria antes agradecer em nome do excelentíssimo senhor embaixador Emanuel Bravo. E eu estou aqui, na verdade, substituindo o adido cultural e diretor da Casa de Angola, que é o senhor Magno Carvalho, que não pode estar aqui devido a uma missão de serviço em Angola. Ok? Queria agradecer também a direção do Museu Mucabe, que é a senhora Cíntia Maria e Jamil Coelho, e a toda a equipe do Mucabe, por apoiar essa atividade conosco. Só um momento. E queria agradecer também a toda a equipe da Sociedade e Amigos da Cultura Afro-Brasileira, que é a MAFO, que cuida da gestão do espaço em que vocês estão, o Mucabe. E também convidar vocês para, caso queiram fazer alguma atividade conosco, com a Casa de Angola, que nós estamos abertos para receber projetos e atividades e eventos. Só infelizmente estamos fechados, estamos encerrados por motivo de obra, de restauro, então nós não estamos a receber visitação ainda, a não ser que seja marcado uma visitação coletiva e especial, que nós abrimos uma sessão para receber, ok? Então, dando as boas-vindas ao projeto, Trilhas e Memórias Rotas de Turismo Cultural em Angola. E queria apresentar antes, passar um vídeo para ilustrar mais ou menos o que nós iremos apresentar aqui, que nós não, na verdade, que os idealizadores do projeto, na figura da doutora Samantha, que está aqui, e de mais 2 angolanos que entrarão online. Ok? Por favor, o vídeo vai ter mais ou menos uma ideia do que se trata. Muito obrigado. Vocês não querem chegar mais pertinho, tá bom aí? Acho que aí tá bom para ver o vídeo. Apaguem só aquela luz, tem uma luz aí. Dá um pausa. Jurandir. Vem mais pertinho, Isso, tá. Boa. Vem, gente, vem. Vocês acham que precisa de microfone? Não, né? Fica... E por que não avisaram antes? Aqui eu não quis te cortar, entendeu? Esse aqui é um vídeo que fala o que é o projeto. E aí essa é a primeira vez em que a gente apresenta o projeto e vai discutir o projeto, fora do time que está fazendo o projeto. Então vocês estão num lugar de suma importância para nós, para a gente ter essa possibilidade. Não parecia nada menos coerente do que fazer essa primeira apresentação em Salvador. Então, para nós é muito simbólico esse momento. Então, eu agradeço a presença de todo mundo e que vocês se sintam parte mesmo e implicados a conversar conosco. Então, esse aqui é um pequeno material em que a gente fala dele e aí depois a gente vai apresentar um dos produtos e aí a ideia é essa, a gente fazer esse compartilho. Junto tem 2 parceiros nossos que estão em Angola, o Gessé em Lubango e o Celestino em Luanda. E aí, para nós também é uma honra tremenda estar nessa casa e nessa parceria, nesse aceite com a Casa de Angola, para que isso pudesse acontecer aqui. Então, só para eu dissipar aqui essa alegria com vocês. Lembra naquele passado? Também é um modo que vai lembrar para a vida. Nós estamos no 5 arqueológico da marca, que marca os caminhos da nossa sociedade. A história é transmitida de geração a geração. Trilhas memórias é dar voz a uma Angola silenciada há muito tempo. Trilhas memórias é isso, é falar de nós, sobre nós e para nós essencialmente. O Trilhas é um projeto de encontro. É um projeto que encontra algo que se perdeu ao longo do tempo, a capacidade de escutar histórias. Histórias que nos definem como pessoas, histórias que ampliam as narrativas sobre os lugares, histórias que nos aproximam de outras histórias que necessariamente não são as nossas. Então, é um encontro de pessoas, de continentes diferentes, ele é um encontro de tempos diferentes, ele é um encontro de línguas diferentes. E talvez por isso ele seja a possibilidade de ser um encontro conosco.
ser também um pouco isso aqui. Três memórias, ele, objetivamente falando, é a construção, a criação de 6 novas rotas de turismo aqui em Angola, a partir do registro do seu incrível patrimônio material, especialmente a tradição oral. Mostrar para Angola mesmo e para o mundo as belezas desse país imenso e lindo. O desafio de caminhar com compromisso. Como Angola, eu sinto que há um déficit muito grande da nossa identidade, da nossa história. Tens de te esforçar muito para encontrar informação. Sim, temos esse desafio de tornar acessível a nossa história, a nossa identidade a todos os angolanos. Muitas pessoas profissionais também, mas dessa vez foi numa versão mais humana possível, porque tive contato com pessoas, conversei com pessoas e todas surpreendendo que tem um elemento típico de cada zona, que são diferentes, mas ao mesmo tempo parte de uma comunidade. Penso que as surpresas não vão parar de acontecer. E esse desvelamento nos permite, talvez, resgatar um encantamento. Então, eu diria que o Trilhas de Memória é um projeto de encantamento. Encantamento sobre nós, encantamento sobre os outros, encantamento sobre aquilo que a gente sabe, encantamento sobre aquilo que a gente está passando. Vou chamar vocês para conversar para explicar isso. Depois bate papo com nós. Vou fazer umas perguntas. O pessoal começa a chegar, né? Eu vou falar depois, vou passar a palavra. Samantha, qual é o sobrenome? Julia. Deixa apagado. Pode ficar apagado. Vocês preferem a luz apagada ou acendemos a luz? Vai entrar os meninos online, de repente. Vai entrar meninos online. Então, ok. Então, essa é uma introdução do projeto que será apresentado pela doutora Samantha aqui e os 2 angolanos que entrarão online, ok? Então, vou passar a palavra para a doutora Samantha e para os meninos que vão entrar Isso. online. Que estão em Luanda, um está em Luanda e outro está Lubango. e outro está na província do Lubango, em Angola, ok? Ok. Virou eles aqui? Aqui. Hello, Não, vira. meninos. Aí eu retorno para nós? Só fecha o nosso vídeo aí para não ficar esquisito. Cara, só para vocês ficarem vendo ou deixa o vídeo para eles. Tá. Se escrever de novo a peça, eu sou meio suspeita, porque por mim eu ficaria assistindo ela algumas vezes, assim. Peraí, mais 6 minutos para quem não viu? Ou... Não. Tô E quem viu, gostaria de repetir? Alguém teria alguma questão antes da gente, que de repente pode ser mais interessante, alguma questão daí para a gente conversar sobre o projeto? Ou vocês preferem que a gente já apresente um pouco algumas coisas? Talvez apresentar, pode ser alguma dúvida do que ele tem para perguntar. Tá. Primeiro ilustrar, né? Ele vira a imagem, você apresenta, mais ou menos, a concepção. E depois entramos para um bate-papo. Tá. O que acha? Pode ser. Então, esse é um projeto que ele começou ano passado em Angola, numa parceria com diferentes instituições, com cofinanciamento do Instituto Camões. O GCE, que está aqui conosco, ele é do Cuia, que é a instituição berço do projeto. O Celestino é do BISU,
que é uma associação que trabalha em Angola, é um hub cultural que está em Angola e também faz trabalhos em Portugal, e eu faço parte do Curadorias, que é uma instituição aqui no Brasil. A ideia basicamente do projeto, qual é? A gente queria ouvir histórias. Então tem histórias que estão se perdendo. E nessa ideia de ouvir histórias, a partir dessas histórias, criar rotas de turismo cultural. Então era a forma de preservar um patrimônio imaterial riquíssimo, que aí como brasileira tem relação direta com todo brasileiro, se trata de algo que é um patrimônio da humanidade, não é apenas um patrimônio africano, não é apenas um patrimônio angolano, é algo que diz respeito a nós, todos, nessa construção de uma identidade. E aí, a partir desse processo, a gente cria esse consórcio de parceiros com a coordenação do CUIA, que é uma agência de turismo que já trabalha em Angola há muitos anos, tem um trabalho exemplar. É a primeira vez que, inclusive, o Camões Instituto apoia uma empresa. Então, teve todo um exercício também de uma dinâmica burocrática para que isso acontecesse. E as entregas do projeto vão ser um atlas, que depois a gente compartilha com vocês todo o site dele, e esses produtos audiovisuais. Então, vai ter um curta daí, vai ter um doc, um documentário em curta, vai ter provavelmente um longa, essas são coisas que a gente está construindo. Então, já tem um dos primeiros teasers da primeira rota que se fez nesse exercício. Então, o que a gente apresentou e compartilhou com vocês agora era a ideia do projeto. Então, a proposta desse encontro é exatamente isso, a gente trocar um pouco, compartilhar um pouco a proposta, ouvir também daqui as percepções sobre isso que está em a saber, né, nesse processo de construção. Do ponto de vista introdutório, é basicamente isso. Então, acho que pedimos para os... O Gessé e o... falarem um pouco da experiência e como é que eles chegaram. Não consegue abrir aí o áudio? Vocês estão ouvindo? Vocês estão nos ouvindo, meninos? Não? Não consegue? Mas o áudio deles não está aqui também. Acho que você tinha baixado o volume. Alguma questão técnica? O volume dele lá. Pergunta se ouviu ou não? Tá, agora sim. Consegue nos escutar? Não, né? Sim, agora não Isso, pede para cada um deles falarem. Ele não consegue nos ouvir? É isso? Por que eles não estão nos ouvindo? Veja aqui a professora Catarina, é isso aí? Acabei da mensagem que é para falarmos um pouco, mas depois não sei se tem retorno, mas não sabemos se as pessoas conseguem nos ouvir ou não. Eu não sei, também se conseguem nos ouvir assim, eu e vocês organizamos. Embora tenha esse retorno, precisamos falar. Por que ele não consegue nos ouvir? Será que é porque desculpa. Será que Eu está não sei aqui? especificamente qual foi a questão dirigida para nós, mas se calhar deixa-me começar. Eu sou Cristina Bastos, sou um dos membros integrantes do TRIA de Memórias. Esse projeto que nós estamos a executar aqui em parceria com o BIS, em parceria com a Curadorias, sou aluno. Vira para eles verem, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a minha experiência. Bom, eu acho que a minha experiência é a experiência de todo tipo, né? Nós estamos inseridos nesse projeto e uma coisa que nós sentimos desde o início mesmo do projeto é que isso é uma perda de tempo, né? Uma perda de tempo porque na qualidade de ser angolano e ter crescido num ambiente um pouco diluído também entre a questão da cultura, o link para enviar para ele. Ela tem misturado, né? Não, para enviar para o celular dela. Ela está pedindo o link. Do processo colonial. E quando nós pensamos na altura, concebemos a ideia de pensar nesse projeto, acho que foi um pouco para aí. Não temos que recuperar histórias para não se perder. Então, isso se tornou um projeto de urgência. E a ideia do projeto inicial era exatamente isso que nós estamos a fazer agora: ir até as comunidades, procurar essas histórias, captar essas histórias, trazer essas histórias, documentar e que outras pessoas, inclusive, que não, depois que nós tenham acesso a essas histórias. Essa primeira fase, a primeira e a segunda fase do projeto foram tecnicamente isso que nós fizemos. E para mim, inclusive, mesmo angolano, cresci na minha vida um pouco dividida entre o contexto angolano e o contexto europeu, mas ainda assim eu fiquei surpreso com as histórias que eu ouvi, porque muitas dessas histórias eu não conhecia, nem sequer sabia que essas histórias existem, nem sequer sabia que eram histórias que inclusive constituem a minha subjetividade. Então são coisas que eu também fui descobrindo, e eu até arrisco dizer que acabei por descobrir um pouco mais durante esse projeto. A primeira fase foi um mês intensivo, um mês de qualquer coisa. A segunda fase do projeto também foi exatamente ao mesmo tempo. E eu acho que durante esse processo nasceu um outro sistema que descobriu que parte das coisas, parte dos meus incômodos, e parte da minha constituição, parte da minha cultura, parte daquilo que eu sou, inclusive da língua não oficial, como é caracterizado no português, que é a língua materna dos meus pais, que é o mundo, que é dos meus avós, vem de onde, de onde é que vem e o que é feito. Eu acho que foi uma coisa que eu isso, gostaria de falar e depois intercalamos. Eu sou o sistema angolano de 38 atividade. E a minha preocupação principal no PAN é passar esse projeto
prende essencialmente com o facto de estar farto de ouvir a minha história contada, escrita, narrada por terceiros. E com a agravante dos meus filhos estarem condenados ao mesmo futuro e de ler coisas com linguagem de preconceito, de assistirem coisas com alguma mistura de desdém, nunca na perspectiva genuína de um africano congelado que conhece, que vive e experimenta a nossa cultura. Então o desafio, para mim, está orientado nesse sentido, de, em vez de esperar que fontem, ir buscar essas histórias e tornar elas acessíveis a todos os angolanos, como africanos e também a certeza que os programas hoje estão muito motivados por essa, pela forma como nós nos recebemos, em um momento fomos obrigados a ter de nos mudar ao estilo de vida, uma forma de crenças e espirituais orientadas para a realidade que é nossa. Isso se estende hoje de outra forma como nós ensinos, a desenhar, na forma como as nossas relações pessoais e sociais estão mudadas, tem muito a ver com essa influência externa que tivemos. E por conta disso, muito daquilo que é a nossa história, a nossa matriz, a nossa verdadeira essência, foi ficando para trás. Então, trilhas de memória, como um desafio pessoal, no sentido de mudar a narrativa, no sentido de perpetuar um pouco da nossa história que ainda permanece intacta, e toma nota que a oralidade é a principal fonte de transmissão de conhecimento das culturas angolanas e africanas, que é a sua essência. E por conta dessa forma, que esse conhecimento, que a informação passada, não está muito adequado ao tempo atuais. Então, há riscos de, nesse processo de transmissão e a oralidade, perder-se muita coisa, muita informação. Daí a necessidade de ainda ter pessoas vivas, de experimentar essa transição, a colonial, a pós-independência, a guerra civil e hoje os anos ocupados, de 5 anos ocupados. Então, isso permite-nos hoje assumir esse desafio de condensar essas coisas, perpetuar os filhos, movimentos e processos estrangeiros, aliás, que têm acesso à história narrativa do africano, do angolano, que vive, experimenta e segue Angola, que gasta das suas adolescências. Em linhas gerais, estamos orientados a isso. Ok. Vocês estão nos ouvindo? Vai dar eco. Consegue nos ouvir agora? Consegue? Não, vai ficar dando eco. Gente, a tecnologia é bom quando a gente domina ela. É, por causa da minha... Isso, que daí deixa aqui, vamos ver. Desligou aí? Foi? Tá, vamos ver. Estão nos ouvindo, meninos? Ah, tem, ok. Tá. Tá bom agora? Tá agradável? Gente, a gente tá aqui desde a 1h da tarde testando coisas, só para vocês saberem, não foi falta de empenho. Vira lá para eles verem, para ficar mais humano, assim. Então, eles conseguem nos ouvir? Eles estão nos ouvindo agora. Só para vocês saberem, a gente já apresentou o vídeo do projeto. Então agora a gente iniciou essa conversa. E aí a gente ainda não apresentou o teaser da rota, tá, meninos? Só para vocês ficarem a par. Então, bom, vocês imaginem, se com essa questão da tecnologia é um desafio, imagina compor esse projeto com pessoas de lugares diferentes, em locais em Angola, que nem todos necessariamente têm um acesso fácil, pedindo as autorizações, conseguindo chegar nas pessoas. Porque, por exemplo, a Angelina, que aparece no primeiro, quem estava aqui conseguiu ver, a gente pode passar ali de novo, ela está fazendo jinguba, estava fazendo amendoim. Então nós estamos ali, chegamos perto, batemos um papo, e aí ela nos conta 2 histórias fantásticas sobre a menina e o leão. A sobrinha dela, a Eva, conta uma história sobre a menina e o sapo, ela contou, e a Eva sobre a menina e o leão, por exemplo. E essas histórias vão todas virar material em livro também. Como que os irmãos Grimm fizeram? A diferença só que vai estar nominado como Contos de Angola e com o nome das pessoas que contaram essas histórias. Então isso vai ficar o acesso de todo mundo. O que está dando certo? Não? Tá, ok. Eles conseguem nos ouvir, né? Conseguem. Eu só quero dar boas-vindas à doutora Catarine, Dorin, estou vendo aí, e a Diane. Como está, Diane? Tudo bem? Bem-vindas. Estou bem, Catarine. Vamos passar o teaser, então? A proposta é que a gente passe o teaser, que é o primeiro produto, digamos assim, desse projeto, e aí a gente abre para discussão. Pode ser? Ok. Teaser. Joga o teaser. Põe o teaser no segundo vídeo. Sente o Gelson. Peraí.
levado para esta residência. Aqui para declarar as autoridades direito ao Brasil. Esta é a aplicação de justiça, o programa por mais breve, o final só tem daqui. Porque morreu, sabe, nós, também está pronto a autoridade. Os que vinham do norte para serem concentrados neste Itaram vinham para ficar para o nosso mundo, para nos escapar. Somos ciganos. E nós somos ciganos e nós vamos dizer. Olha, nesse momento, não só lá em casa, só está no Brasil. Nasce aqui no Oiê, mas todos no Brasil. Então, eles iam para a Espanha e são todos. Eu sou aqui. Realizar pelo som dos meus ancestrais, deixar para trás tudo o que quiser Então esse é o teaser da primeira rota, ele vai virar um curta depois. Então vão ser 6 rotas, cada rota vai ter um material audiovisual desse. E aí a ideia é essa, é compartilhar com vocês, fazer essa apresentação, digamos assim, para poder ter eventualmente, vamos ouvi-los sobre também a proposta e as impressões de vocês. Está aberto para discutir. Bom, eu acho que é uma boa questão. As histórias são as histórias orais. E aí a pergunta é, o que é verídico nas histórias, nessa fantasia, né? Se a gente for pensar, talvez a ficção seja o mais verídico de tudo e a realidade seja uma grande ficção. Então, o mérito não é... A questão, a gente não está com essa preocupação. A preocupação são as histórias oníricas, aquelas histórias que são contadas de geração para geração. As que ficaram. Não vão ser as histórias sobre a guerra, não vão ser histórias de fábulas, não são histórias morais. São essas que as mães contaram, que foram ouvidas das avós das avós. São aquelas histórias que os pais contaram. E aí, a partir dessa certa cosmologia simbólica, é que a gente constrói as rotas. Então vai ter uma rota que tem essas histórias dessas pessoas que vieram para cá, e essa talvez seja que tenha mais essa relação com algo material e concreto da nossa própria experiência. Das pessoas que vieram para as Américas, das pessoas que foram para a Europa escravizadas. Mas tem histórias por trás daqui. Tem histórias, por exemplo, do jacaré, de como que eles domesticavam os jacarés e as relações que os jacarés têm com esse processo, por exemplo. Essa história está nessa rota. Né? Como é que os leões pastoreavam e como é que tem essa magia desses leões na região de Catumbela. Essa história está nessa rota. Então as histórias, essas histórias fantásticas, essas histórias de fadas, que na verdade são histórias, a melhor tradução não é fada para as histórias, para os contos de fada, a melhor tradução vem do latim, que é fatum, que são as histórias de destino. É esse simbólico que de certa forma compreende e nos contribui para viver as próprias histórias e aquilo que é inimaginável no cotidiano de realidade, muitas vezes impossível de compreender no nosso repertório original familiar. Então a gente busca essas histórias quase como um alimento para que se possa também viver coisas que talvez a gente nem sabe, nem tem condições de controle sobre elas. Então essa a verdade das histórias. Então a gente busca essas histórias que ficaram no tempo, que tem esse caráter onírico. O documentário é sobre o processo. São as pessoas falando em primeira pessoa as suas histórias. Então não tem narrador no documentário, porque todas as histórias e tudo que é falado aqui vai ser falado pelas pessoas que lá estão. O trabalho que a gente faz, eu diria que a melhor definição dele, quem deu, foi uma das pessoas que fez o primeiro curso de formação com jovens, que está relacionado a esse projeto, que ela disse assim, que nós somos as pontes dos territórios que não nos pertencem. Então um pouco desse projeto é isso, é fazer pontes de algo que necessariamente não é meu, mas é construir essas conexões. Mas como sobre essa ligação da volta no Brasil, né? Vai ter fala, vai ser uma pessoa aqui no Brasil, ou que seja uma pessoa multicultural, que tenha as suas nacionalidades? Não, esse projeto está totalmente voltado em Angola, as rotas são lá. O que a gente pode fazer é levar os brasileiros para lá, para conhecerem a sua própria história, né? Que é uma história do Brasil inteiro, que diz respeito a todo mundo. Porque uma das histórias que a gente tem no Brasil. Tem. E essa é a parte mais bonita do projeto. É mostrar que algo que aparentemente está separado no tempo e numa certa geografia nos constitui simbolicamente. Por isso que isso é algo que diz respeito a todos.
Por isso que isso é um projeto que fala da constituição identitária do povo brasileiro também. Porque às vezes as pessoas me perguntam o que uma branca do Sul está fazendo num projeto desse. Volta e meia eu tenho que estudar e eu tenho que, de certa forma, responder essa pergunta. E aí a forma que eu respondo é: ninguém é questionado por estudar, por exemplo, cultura grego-romana. Talvez para quem não. Porque é um senso comum de que isso nos constitui em termos de contemporaneidade. Então, se isso nos constitui em termos de contemporaneidade, é algo que nos diz respeito como importância. E talvez seja um momento de banalizar essa importância dessa cultura para a nossa própria Constituição. Então, eu venho do sul do Brasil e o sul do Brasil é absurdamente influenciado pela cultura angolana. A milonga, o tango de Piazzolla, só que são coisas não ditas, são coisas silenciadas. Então, a minha subjetividade de criança cresce apaixonada por uma musicalidade cujo nome dela original eu não sei. E eu vou descobrir agora. Eu descubro indo para Angola. Então, apesar de não ter um vínculo, digamos assim, de uma ascendência de matéria, de corpo, tem algo que faz parte desse lugar de ser brasileira. Então, há uma reverência a esse processo. Então, a ideia é mostrar exatamente isso. Onde é que lá naquele lugar original, essas histórias começaram, que elas reverberaram aqui. E a gente tem a chance de poder se encontrar. Então, fazer a rota é esse caminho, de dizer, ó, dá pra gente seguir aqui. Então, brasileiros que querem conhecer esse lugar, tem já essa rota que a gente foi ouvir as histórias. Mas na rota é lugares onde vocês foram para conhecer? As rotas, elas são temáticas. Então, tem a rota transatlântica, que vai pegar as cidades de Egito Praia, Catumbela, Benguela e Luanda. Então, ali vai ter assim, tu entra no site, tu quer visitar esses lugares e tu quer conhecer as histórias. Vai ter o nome das pessoas, vai ter como chegar nos lugares. Se tu quiser ir num hotel e não quiser ir de barraca, vai ter o hotel em que tu pode ficar. Se tu quer ir de barraca, tu pode encontrar alguém para te levar lá. Tudo isso vai estar mapeado. E aí as histórias também vão estar ali ditas. Tu pode ter acesso à história diretamente com a Angelina. Tu pode sentar em Caraculo com a Angelina, comer ginguba com ela, e aí tu vai ouvir a história dela. E aí, claro, qual que é o legal do projeto? Da mesma forma que a gente vai no cinema e paga, tu vai pagar algo para a Angelina. E aí a gente tem algo de valorizar isso como um patrimônio mesmo, para que a renda eventual da Angelina melhore, porque é algo de valor aqui. Então, esse reconhecimento de que essas histórias, elas têm em si um valor material. Né? E o nosso papel é fazer essa ponte desse valor material como um valor pecuniário, para que a Angelina ganhe. Eu não vou pegar a história da Angelina e publicar no meu nome, como isso tradicionalmente é feito. Né? Ao contrário, eu quero que a Angelina ganhe dinheiro pela história dela, e que as pessoas tenham a chance de sentar com a Angelina e ouvir a história da Angelina. Porque isso é impagável. Né? É completamente diferente ter essa possibilidade. E o projeto foi inicialmente pensado para ter essa coisa com o Brasil? Ou surgiu isso? Eu acho, não sei, na verdade, tu diz assim, ter essa coisa com o Brasil... É porque tem curadoria, né? Isso. Então, essa ideia sempre foi um projeto? Já faz parceria? Na verdade, são as pessoas. São sempre as pessoas que fazem o projeto. E às vezes a gente inventa instituições para viabilizar algo dos afetos das pessoas. Então, é um grupo de amigos. Eu sou amiga do Celestino, daí eu conheci o Gessé, e aí a gente queria fazer algo, e aí como é que a gente faz algo, e aí foi fazendo, então tem que ter uma pessoa jurídica, então a gente monta a pessoa jurídica, e daí quem é que a gente busca, então é isso. Então não foi algo, existe a empresa, e não, são as pessoas. Mas eu acho que ela quer saber como é que veio parar aqui. É isso, porque veio parar Quer aqui. saber como é que veio parar aqui? Sim, veio parar aqui porque a gente já tinha outras histórias. E como é que é? Você falou do Instituto Camões, né? Isso. Qual que é a função? É um edital. Era um edital aberto. É um edital. O Instituto Camões vai ter em Portugal e em vários países de língua portuguesa, menos no Brasil. Então eles abriram um edital. A gente mandou o projeto por Angola. Quem mandou o projeto por Angola é o Okuya, que é a instituição sede do projeto. Quem faz a gestão toda do projeto é o Okuya, a instituição angolana. E aí o projeto foi enviado por eles e a gente ganhou. Tu só não disseste teu nome. Tu só não te apresentaste. Ah. Ok, obrigado. Ok, perfeito. Tava... Sobre a rota que ela perguntou, porque às vezes que era geograficamente delimitado, se eles só surgiram a partir da coleta das histórias orais. Isso é genial, porque no início a ideia, o projeto que foi enviado era que ela fosse geograficamente delimitada. Então seriam rotas das regiões e a gente colocaria as histórias das regiões. Mas no processo se viu que temas das histórias se repetiam. E aí nós, peraí, pode funcionar geograficamente, mas pode funcionar muito melhor se forem rotas temáticas. Porque do ponto de vista de estratégia de um negócio, tu ter uma rota temática, ela pode ser muito mais efetiva porque talvez tu queira fazer a rota transatlântica só em Luanda. Então tem um fragmento dessa rota em Luanda. Tu quer fazer toda a rota. Então tu vai para Luanda, Egito Praia, Benguela, tu vai para Catumbela. Então transformar ela em temas possibilita que o viajante tenha mais opções de escolha. Mas isso foi algo do processo. Tanto para o nosso parceiro, o Instituto Camões, quanto entre nós, no grupo, a gente disse que o projeto vai ficar bom quando acabar.
Quando acabar um projeto para ser enviado para a instituição vai estar perfeito, porque ele é um projeto piloto, ele tem uma complexidade tremenda, tem desafios tremendos, mas tem essa urgência que é sempre estar se repensando no projeto. Não dá para ter uma ideia dogmática como uma hipótese científica, eu vou lá verificar. A gente não está verificando uma hipótese, a gente quer ouvir. E aí dessa escuta, vamos ver o que a gente faz com isso. Basicamente a gente que lute, né, para transformar isso em algo de produto mesmo, que é o nosso compromisso, como diz o GCE, né? Tem algo de compromisso aqui. Os meninos. Não, a que está pronta agora, a gente deixa o site, vocês vão ter acesso, por exemplo, ao site, vocês podem já acessar a Rota Transatlântica. Essa em termos de material que está pronta. Vai ser disponibilizado tudo, absolutamente tudo. Tudo. Vai ter acesso a tudo, vai ter acesso às histórias, às rotas, aos contatos, às pessoas, aos telefones, com sugestões, inclusive de valores, para pagar para as pessoas, formas de pagamento, porque banco é uma coisa complicada, então leve dinheiro em kwanzas para deixar com a Angelina. Vão ter as agências, tem a Okuya, que pode fazer todo o processo, todas as rotas, viu, GCE, vai sobrar para vocês mais trabalho. Então, não sei se o GCE está me ouvindo. Ok, tá, beleza. Porque esse processo, ele nasce muito da convergência de coisas dessas pessoas que já estavam envolvidas. Então, a Okuya começa a fazer isso originalmente, que é diante de uma Angola. Acho que tu pode falar sobre isso, né, GCE? Conta um pouco da história da Okuya. Me empolgo e eu vou falando. GCE consegue ouvir? Tá, então assim, ó, eu tô olhando para vocês me cortem. Sobre essa questão, como é que estamos compreendendo? Lembro de ter tido uma conversa com o Méder, conversado um pouco sobre definição, que eu pergunto que existe nas outras, anos que 10 anos de independência, e contemplar essa questão toda da mudança transatlântica, e como uma planta vai para as Américas, e como é que exporta essa cultura na Angola das Américas, né? Como é que o indivíduo também americano vai ser constituído um pouco pelo mundo. É verdade que nós estudamos sobre a cultura, nós estudamos sobre a série, estar, expressar a nossa espiritualidade, todos os nossos ritmos, a nossa música, a nossa dança, a forma como comemos e falar. E acho que essa semana também ficou a precisar um pouco da temporalidade, uma coisa que era aqui no Grande tem uma temporalidade diferente. Realmente nós temos uma temporalidade diferente, uma coisa que nos adarece, mas parte da nossa cultura. E eu acho que essa conexão, mas isso não estou a dizer isso porque alguém perguntou que importância acho que teria, não queria perguntar, que importância teria essas histórias com os brasileiros. Eu acho que o mundo sempre foi feito de trocas, e é importante nós olharmos para aquilo que muitas vezes não se vê, que são essas histórias, que são as histórias que são contadas nos outros, os outros são lugares sagrados dentro dos grupos, das comunidades, onde se passam os ensinamentos, geralmente mais representam, mais novos trazem essa transmissão de conhecimento e saberes. Então, as nossas histórias acabam por ter um outro significado, porque através delas se passa todo o processo educativo. É diferente, por exemplo, né, e eu vou falar um pouco sobre o aspecto atual, como por exemplo, se eu chegar e digam essa forma de nos ensinar e de nos educar, se não tem uma outra forma, né, que é humana, se educar nas tradicionais, se não quer estar por aí fora. Então, uma forma ancestral, uma forma oral, principalmente ancestral e oral, né, se passam ensinamentos e se educar pessoas. Então, isso faz parte de nós, isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte daquilo que nós somos. Daí essas histórias são importantes. Por exemplo, nós ouvimos uma história que a Samantha disse aqui há pouco tempo, que é a da Amigo Sábio, que tem todo um caminho educativo, né, tem toda uma lição educativa, inclusive, dentro dessas histórias. Então, são fábulas, entre aspas, mas que depois ganham um controle, né? A partir delas que se educam as pessoas, que se ensinam as pessoas, mas também que os mais velhos conseguem passar outros ensinamentos. Por exemplo, em um diz é sábado, né? São sábados, são essas linhas que vão constar dentro das histórias, que vão ter uma carga simbólica e educativa também. É para pensar nisso. Achei que é uma coisa importante de se falar. Sim, para acrescentar, a importância dessas histórias também tem a finalidade de estar um pouco, não estar no vazio, no especulativo, no fundo de se tem para mostrar que havia um antes que foi negligenciado para quem durante muitos anos ficou a dirigir o futuro e as decisões que deram continente, ficaram nessa própria terra. E também essas histórias têm a finalidade de mostrar que o mundo que hoje podemos chamar a cultura brasileira pode ter grande influência daquilo que é agora que acha que muitas dessas pessoas que hoje falam do cultural brasileiro, no momento das suas vidas, eram angolanos, do colégio, nigeriano, e não serem transportados para o continente, mudando as suas histórias, os seus sentidos, as suas crenças, e de alguma forma depois podem ter sido adotadas, terem se tornado práticas. O mundo, que até às vezes confundidas como sendo originalmente brasileiros, por exemplo, que é uma expressão, por exemplo, do diretor da própria capoeira, como esse começo da capoeira, quem são as pessoas que estão na base da
criação da capoeira. Existe algum debate, alguns creem, tipicamente brasileiro, mas esquecem-se que foram escravos, africanos, agora, que massificaram e lideraram a capoeira. Então são coisas, são histórias, são descobertas, de alguma forma vão dar sustentação à narrativa que havia antes da chegada de certos grupos, Angola, da África, para outras partes do mundo. Então temos essa responsabilidade hoje de tornar a nossa imaginário ancestral, as nossas histórias legais, e tornar isso um patrimônio acessível a todos e mostrar que afinal o vazio, o escravismo não é uma característica do continente, uma característica havia vida, havia crença, havia saberes. Nós temos a missão de torná-las públicas e acessíveis a quem quiser conhecer e saber um pouco mais sobre a realidade efetiva do nosso continente, do nosso país. O que mais? Tem como fazer uma pergunta para o Jessé? Tem? Ah. Perguntar para ele. Peraí, já, sim, fecha o teu microfone. Fecha os dois. Boa, tá. Deu? Tá, agora, ó, gente, sem eco. Agora vamos fazer perguntas para vocês. Rodrigo vai fazer uma pergunta para o Gessé. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Gostaria de saber... Ele vai falar alguma coisa ali. Quem? Fale. Gessé, não te ouviu. Consegue me ouvir agora? Sim. Samantha? Sim, estou te ouvindo. Nós não conseguimos ouvir perfeitamente o auditor. Então, depois de se ver uma Samantha, é só você que transmitir a pergunta. Tá, fecha aí o microfone que eu vou passar o celular com áudio. Gente, isso aqui tá muito legal. Boa tarde, tudo jóia? Estão escutando? Agora? Ah, beleza. Jessé, a minha pergunta é a seguinte, eu gostaria de saber como essas histórias circulam dentro de Angola, assim, essas fábulas, essas histórias que falam dessas formas, se elas chegam dentro da Luanda e tudo, como Que louco, porque ele é... caminho dessas histórias. Não entendi. Agora, fecha aí. É um conjunto de várias nações. São vários países, são vários reinos que em dado momento foram obrigados a conectar, viver juntos em um pequeno espaço. E uma das características que é muito comum em todos esses povos, em todos esses reinos, é a forma como o conhecimento é passado. É a forma didática em que são passados os ensinamentos. Existe uma característica de quase todos, que é no Choro, que é um lugar que normalmente fica no centro do Quimbo. O Quimbo é uma comunidade da família mãe escrita, que começa com o pai, a mãe, os filhos, mas às vezes se estende para tios, mas vivem em qualquer comunidade, um patinhão, que pode ser aplicado em vários mundos. E no centro dessa comunidade é um espaço que é chamado o Choro, que é onde todo mundo se senta normalmente à volta de uma fogueira, em que se faz esse processo de contação de histórias, a resolução de problemas, a celebração. É uma espécie de uma assembleia pública, restrita, mas depois existe também uma geral que engloba o bairro todo, que engloba uma comunidade mais abrangente. Durante muito tempo, essa foi a forma em que as histórias e o conhecimento eram passados, sempre na base da oralidade. Os mais velhos, às vezes, transformavam em fábulas, histórias mais únicas, com personagens, de forma a tornar ela acessível a quem vai ouvir. Se for para as crianças, então, dá para uma forma de ser mais lúdica as crianças. Se for para adultos, já é uma oportunidade de ver. Por isso que havia uma esse ajuntamento das cidades, por exemplo, sentarmos agora com uma fogueira, mas nós temos avós, temos pais que viveram nesses montes, que tinham essa prática corrente. Então, acontece nos dias de hoje de levar os filhos à casa dos meus pais e eles têm esse momento de partilha, esse momento de contar histórias, esse momento de fazer alusão aos avós, aos avós, a situações que eram recorrentes nessa zona. Então, mal ou bem, existe ainda uma resta de diversidade, devido ao corredor, a vida hoje está mudada, mas ninguém tem tempo de sentar para conversar. Nós temos o computador, o WhatsApp, e a oralidade, sendo a prática mais comum em África, agora nos anos passados, está a ficar para trás. Infelizmente, projetos como esse, alguns escritores têm estado a escrever sobre essas falas, sobre essas histórias. Existe algum movimento, alguma corrente, pessoas que se metem à atividade de distinguir essas histórias e de alguma forma fazem alguma coisa para manter as redes. E utiliza esse exemplo para mantermos essa chama certa.
Deixa-me só reforçar na pergunta que se fez. Não sei, conseguem ouvir, não? Sim. Acho que não, sim, não. Sim, estamos te ouvindo. Sim, eu queria só complementar, porque já você vai responder, só como essas histórias circulam. Eu lembro que no terceiro ano, eu ainda estudei História, na cadeira de História, né, que nós em Angola, História, a própria História, né, que era supostamente a pré-História, a História colonial e depois o período contemporâneo, mas ainda assim a História, teve um livro que inclusive tinha sido escrito pelo grande escritor, o Rui Pinto, que escreveu sobre a pré-História angolana, também um livro questionável de alguma forma, mas ainda assim no terceiro ano nós tínhamos uma história que era da Jamba e Anguete. Jamba, geralmente são dois gêmeos, né? Então o nome de Jamba e Anguete, e nós tínhamos um conto, mas é uma história, uma fábula também, que reforçava essa questão da educação e da irmandade, como que dois gêmeos andavam juntos, tinham que percorrer, o resto e por aí fora. Eu acho que houve sim uma tentativa de tentar guardar isso. Durante os anos passados, eu estava nos anos passados também há muito tempo, até pouco tempo atrás, havia um plano de Estado mesmo para tentar reforçar isso e trazer isso como parte assim, do processo de ensino de informação nas escolas. Mas não circula como circulou antes, porque a sociedade mudou, as dinâmicas sociais mudaram, a relação mudaram, a família mudou. A família angolana deixou de ser a típica família. Aliás, o que já sempre é importante, temos muitas famílias angolanas, e destacar, são muitas Angolas dentro dessa Angola. Distante dos grandes centros urbanos, conseguem encontrar essa Angola quase intacta. Daí eu tenho visto, por exemplo, que ainda existe essa história, existem essas pessoas, e o que nós estamos a fazer, de alguma forma, é uma oportunidade com o tempo, porque nós sabemos que está a ser, as pessoas começam a se sentir afetadas pelo ambiente ali, e essas coisas vão desaparecendo. Mas circula assim, alguma coisa circula dentro desses moldes, não dentro do formato antigo, circular, como deveria circular, mas não do formato, e que acaba por ser pouco, acaba por afetar pouco as pessoas, porque também é uma coisa muito, que se percebe muito. Por exemplo, nossos carnavais, no carnaval que nós organizamos em Angola, que é o carnaval da Bahia de Luanda, muitas das músicas, muitas das danças, e rituais, até da forma como os blocos vão desfilando e o resto, tem tudo a ver com essa parte da cultura. Né? Então, puxa-se muita coisa das tribos, né? Dos grupos étnicos e traz, mas depois é difícil compreender isso, é difícil perceber. Você tem que insistir tanto, por exemplo, não música chamada mulher, depois as pessoas não sabem porque é que se insiste na questão da mulher, né? Ou porque, por exemplo, que todas as músicas com algum impacto têm sempre a fogueira no centro. Ou porque o som batuque, por exemplo, é repetido dentro dos blocos, que simbologia e significado tem isso. Então as coisas circulam dentro desse espaço, mas muitas das vezes não estão caracterizadas. E eu acho que você tem razão, o trabalho de projetos como esse e de outros projetos que existem por aí exatamente isso, é trazer isso e mostrar para as pessoas que existe isso e que isso funciona dessa forma para que também faça entender das pessoas. Então, tem uma particularidade, não sei se vocês notaram que o Celestino acabou de dizer. Este é um projeto que vos fará perceber o que tem muito de Angola em vocês. E que vocês não percebem. Tem muito, mas tem muita coisa de Angola em vocês. Tá? E, bem, nós temos 3 minutos só, alguma coisinha, né? Não, eu estou botando aqui para eles te ouvirem bem, só por isso. Entendeu? Então, e a Casa de Angola, nós estamos aí presentes, bem próximo, nós estamos aqui embaixo. Nós estamos para preencher essas lacunas, para reapresentar porque vocês têm muito de nós, entende? Em todos os aspectos, cultural, religioso, tá? E esse projeto vai fazer ir de encontro daquilo que vocês têm que não percebem de nós, ok? Bem, alguém mais? Catarina, como estás? Deixa eu botar. A gente vai improvisando. A minha pergunta é se, dentro desse aspecto da comunicação, das histórias, as letras também aparecem. Você mandar um e-mail dos trilhas e o Celestino vai encaminhar. Você manda um e-mail para o trilhas mesmo, e aí ele lá, eu aviso. E o segundo é só mais uma ideia, uma dica. Tem, hoje no Brasil, né, a gente tem uma retomada das pesquisas mais sobre as heranças centro-africanas, né? No campo da história, da antropologia, da religiosidade, da musicologia também. Samanta. E a gente tem um livro. Você não chamou outro dia para acender a luz porque o menino está gravando a plateia? Não? Você dá um ganho? Na Bahia. Mas a gente edita. Mas ele pesquisou mais a Bahia. Não sei se você conhece. Do pai de Edson Caneiro, Antônio Souza Caneiro, você conhece, né? Então, é uma joia também sobre essas conexões, porque tem quase 100 anos nessas pesquisas, né? Tem muitos desses mitos, lendas, inclusive tem nomes que vêm do mundo, né? Das línguas humanas e tal, e a gente reconhece. Eu acho que seria muito interessante estudar aquele material antigo para ver, né, quantas fontes, né, existiam ou ainda existem, né? Infelizmente, esse livro caiu no esquecimento e eu sou dermatóloga
cópia é muito pouco legível, né? Deveria ser reeditada. Vamos reeditar, eu consigo reeditar. Pois é. Então, obrigada. Vamos reeditar. Você é muito interessante. Bom, essa parte musical tem uma importância muito grande, porque a forma como os africanos, angolanos em particular, lidam com o ritmo, lidam com a música, é muito assente na forma como os brasileiros. Não se consegue associar o ritmo da música do dia a dia das comunidades angolanas, principalmente aquelas que ainda hoje preservam aquela matriz típica de há muitos anos. Mesmo para nós, que estamos comportamento um pouquinho mais apurados a essa do ritmo, da música, tem uma coisa que eu não vi passando. Espera aí. Ai, gente, o que eu fiz? Alô? Deixa eu botar Aqui, vídeo? Não. Não, é seguinte. Aqui, tá. Deu. Consegue ouvir? Sim. Pode seguir. Consegue ouvir? Bom, posso continuar? Sim. Ok. E a questão do ritmo é da música, do ritmo de extrema importância social, que é quase impossível dissociar isso das culturas africanas, em particular angolanas. Seja nas celebrações. O que é essa continuidade? Eu acho que essa é uma questão que é importante a gente perceber, que elas têm várias dessas continuidades. A ideia nisso que tu está trazendo é realmente fazer uma etapa do projeto aqui para ter isso resguardado, que essa continuidade quase material, ela consiga ser percebida. Tem. Tanto é que, bom, eu diria que hoje, pelo impacto da colonização em Angola, é mais fácil Angola se encontrar no Brasil do que Angola em termos de religião, por exemplo. Porque foi sufocado do ponto de vista do cristianismo. Né? Mas isso que você está trazendo é um desejo de fazer essa ponte. Né? Dessa continuidade disso, mas dessa continuidade que também está nesse lugar de silenciamento. Né? Então essa é uma preocupação. O desejo é depois com isso pronto dizer, aqui funcionou, agora a gente tem que fazer do lado de cá. Né? Então não, mas para cá a gente tem que acabar bem feito o lado de lá. Entendeu? E é legal saber que tem essa demanda, ok? A gente tem justificativa para dizer ao pessoal, tem que fazer, senão vai ficar pela metade. Sim, é isso. A gente quer fazer essa rota por outra perspectiva agora. Só deixa uma. Quando tu fala do pan-africanismo, tu acha que ele pode ser hoje um substituto para as ideias do Sul-Sul, por exemplo? E aí? Como é que você coloca isso? Perfeito. Tá, era uma questão que eu acho que é legal. Os meninos não entraram, né? Tá, então tá. Os meninos caíram. A gente, de qualquer forma, obrigado pela paciência, né, de vocês e por essa possibilidade, da gente trocar um pouco dessas ideias. Vai, chefe. Vai, meu líder. Como o pessoal fala meu boss. Diga, meu patrão. Meu boss é como a malta fala na banda. Vai, como fala na banda. Sem macas. Eu espero que tenha ficado sem macas as nossas Não, vamos lá. Como se diz na banda, o Mambumon, então vamos com o pico. Isso. Quem quiser tomar uma birra, pode tomar uma birra. Quem quiser ir para Iapa, ainda dá tempo para ir para Iapa. Então, muito obrigado a todos. Em nome da Casa de Angola, agradeço muito a doutora Samantha pelo projeto. Porque, na verdade, o projeto chegou através do Adido, que encaminhou para mim, e ele quem estaria aqui sentado. Mas como ele teve atividades em Angola, de emergência, eu acabei assumindo aqui para apresentar, né, a idealizadora e proponente desse projeto. Okay? Então, o que eu acabei de falar em angolanês. Eu falei em angolanês. Quer dizer, muito obrigado. Agradecer a todos, falar, vamos tomar uma cervejinha, beber uma birra, tomar uma birra, quer dizer, beber cerveja. Antes de ir pro cubico. Antes de bazar no cubico. Antes de bazar pro cubico. Antes de bazar no cubico, antes de irmos para casa, ok? Então, eu convido a todos a pesquisarem melhor, estudarem melhor esse projeto, porque para nós, quando eu recebi esse projeto, na verdade, eu achei, daí uma forma dos brasileiros terem acesso, né, a Angola, só que já um projeto bem roteirizado, com locais determinados, e com uma estrutura, né? Para poderem não chegar, por exemplo, a queima-roupa e querer visitar sem saber, sem ter noção do que se trata. A partir desse projeto, vocês já vão ter mais ou menos uma ideia de como serão recebidos e para onde irão. E convidamos a doutora Samantha, já que ela é a idealizadora do projeto, não seria eu apresentar, entendeu? Então, criamos essa estrutura junto ao Mucabe, que nós agradecemos muito esse apoio, apesar de algum
É por causa do sol, né? A internet caiu um pouquinho por causa do sol. Está muito quente lá fora. Então, e eu agradeço muito a doutora Samantha e a equipe de Angola, infelizmente devido ao tempo, né? Não poder estar presente agora. E mais uma vez, se quiserem mais informações sobre, estamos aqui embaixo, na Baixa do Sapateiro, na Praça dos Veteranos, número 5, em frente aos bombeiros. Ok? Muito bom. Obrigado. Obrigada. Samantha. Muito obrigada. Tamo junto. Tamo junto.